Graças a paz novamente, né? Boa noite. Nós vamos ler algum trecho no livro de Tiago, capítulo 1. Abaixo? Tiago, capítulo 1. Amém? Alô? Som. Irmãos, o livro de Tiago, ele foi escrito por Tiago, né? Mas qual Tiago escreveu esse livro, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos 3 Tiagos, né? E desses 3 Tiagos, 2 eram discípulos e um deles era o irmão de Jesus, né? O meu irmão de Jesus. E foi esse que escreveu esse livro. Não foi um dos Tiagos apóstolos, porque nós entendemos que os apóstolos Tiagos, eles morreram muito cedo, de acordo com o período em que essa carta foi escrita, né? Então, por esse motivo, a gente sabe que quem escreveu esse livro foi o Tiago, que tinha autoridade para escrever um livro para igrejas e assim por diante. Então, entendemos que esse Tiago era o Tiago, irmão de Jesus. Amém? E no começo do capítulo 1, ele começa falando que ele escreveu essa carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão, né? E o que é essa dispersão? A dispersão é todas as regiões que se encontram fora da Judéia. E por esse motivo, quando ele escreve as 12 tribos, não necessariamente são 12 povos diferentes, né? Mas eles se referem as 12 tribos de Israel, né, os judeus messiânicos que se encontravam fora da Judéia nesse momento. E essa carta ela é chamada de uma carta universal. Por que é uma carta universal? Porque Tiago não estava muito... Irmãos, podem prestar atenção aqui, daqui a pouco a gente vai para o texto, beleza? Então, assim, essa carta ela é chamada de carta universal porque ela não foi escrita para uma igreja local específica. Ela foi escrita com alguns ensinamentos de Tiago para cristãos no geral, os cristãos que estavam fora da Judéia nesse momento, né? E o contexto que acontecia, que se passavam esses irmãos, eram contextos de sofrimento, de perseguição, visto que eles eram judeus e estavam fora do seu lugar de nascimento, né? E prestando atenção em relação ao como eles viviam de acordo com a perseguição romana, né, e tudo mais. E também esse livro todo ele é dividido em 12 seções, e essas seções elas são divididas em alguns ensinamentos baseados principalmente nos ensinamentos de Jesus, quando ele falava sobre nos sermões, e principalmente o Sermão do Monte, que é muito utilizado, mas também ele utiliza alguns provérbios sobre sabedoria e tudo mais, e a partir disso nós podemos entender que como essa carta é universal, Tiago não está muito se importando com problemas específicos de alguma igreja, mas ele está se preocupando com os cristãos dessas igrejas, e por esse motivo ele quer meio que entrar na vida dessas pessoas, né? Ele quer desafiar o modo como elas vivem de acordo com a palavra. Então, vamos para o texto, né? Versículo 19. Amém? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Nessa sessão, pode sentar, igreja. Nessa sessão, o Tiago vai falar também especificamente de alguns temas, né? E entre esses temas, nós temos a ideia de
de praticarmos a palavra, de vivermos de acordo com essa palavra. Temos também o tema a respeito da ira, de como a ira se manifesta, baseado nas coisas que nós passamos na nossa vida, né? Baseado nas perseguições que nós sofremos, nas tentações e tudo mais. Também fala um pouco sobre a fofoca, a ideia de fofoca, de falar mal do irmão. E é isso. Vamos ao versículo 19, né, irmãos? Vamos analisar o texto. E no versículo 19, nós temos um pouco do que Tiago fala aqui, ó. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Aqui, no versículo 19, nós já percebemos que temos 3 mandamentos, digamos assim, 3 ordens do que devemos fazer a partir desse texto, né? E Tiago fala sobre isso, né? Que é sobre a ideia do ouvir, a ideia do falar e a ideia do ficar irado. Então, a partir disso, nós temos 3 caminhos que nós vamos seguir e que ele quer nos ensinar a partir disso. Como eu falei anteriormente, a ideia de nos desafiar a forma como nós devemos viver. Então, quando o Tiago fala das tentações, das provações, no começo do capítulo 1, ele fala a respeito de quando essas provações vão acontecer. Não é se elas vão acontecer, mas quando elas vão acontecer. Então, pensando por esse ponto, a partir dessa visão de que nós vamos passar por tentações e por provações, nós entendemos que o que nós devemos fazer quando nos deparamos com isso é o que realmente importa. Então, para que nós possamos alcançar essa perseverança, nós precisamos recorrer à sabedoria divina, que é um dos temas falados por Tiago na primeira parte do capítulo 1. Então, dessa forma, ele nos mostra a forma como nós devemos lidar com isso através da palavra. Portanto, essas provações, essas tentações, elas servem para uma coisa, né? Que é para nos aproximarmos de Deus, já que a provação tem esse nome, né? Que é a ideia de Deus não está nos provando, digamos assim, a nossa fidelidade. Ele quer que nós provamos a nossa fé através dessas tentações, dessas provações, e Ele quer que a gente seja cada vez mais santo e irrepreensível a partir disso. Então, a partir desse momento, nós percebemos que as tentações e as provações servem para uma coisa, que é para que nós possamos alcançar a perseverança através da palavra. E a perseverança vem através disso, das experiências que nós passamos, né? E de como nós lidamos com isso. E a forma como Deus quer que nós lidamos com isso é através da sua palavra, através da sabedoria divina e não da sabedoria humana, que é o que Tiago está combatendo aqui desde o começo do capítulo. Então, aqui quando o Tiago fala que nós devemos estar prontos para ouvir e ser tardio para falar e tardio para se irar, ele quer colocar uma coisa muito importante aqui, que primeiro não é a forma como nós escutamos ou como essas coisas nos acometem, mas sim como nós reagimos a ela, que realmente mostra quem nós somos, né? Qual o nosso caráter diante de Deus e quem nós somos como cristãos. A partir disso, irmãos, ele começa a falar sobre essa ideia de ficar irado e tudo mais, e como isso nos acomete, e a forma como nós devemos ser sábios ao lidar com isso, nesses momentos de ira, nesses momentos de provação, e tudo isso que nos acomete. Então, vamos ao versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 20, nós temos aqui a ideia do porquê esse ponto da ira é tão importante, né? Então, o Tiago fala aqui que o ponto da ira é importante porque na ira humana ela não produz a justiça de Deus. Portanto, não podemos agir de forma imediata quando nós escutamos alguma coisa, quando falam alguma coisa para nós, ou nos acometem em alguma situação que a gente fica irado, não sei o quê. Então, nós não podemos agir de forma imediata em relação a isso. É certo que nós vamos sentir aquilo naquele momento, nós vamos ficar irados, vamos sentir alguma coisa, mas a forma como nós reagimos a isso, como eu já falei, é a forma como que identifica quem nós somos, né? Que nós somos filhos de Deus, nós somos seu povo, somos o povo escolhido, e nós não podemos viver como o mundo vive quando acontece isso, que é quando acontece alguma coisa, a gente fica irado, a gente fala um palavrão, ou não fala palavrão, mas fala alguma coisa muito ruim que ofende a outra pessoa, ou até mesmo falamos coisas que não deveríamos, mas que não ofendem a pessoa,
mas é uma coisa que não deveria ser dita naquele momento, né, e tudo mais. Então, dessa forma, entendemos que isso não é agir com cautela, não é agir com sabedoria, né? Então, nós entendemos, irmãos, que a ira é realmente um problema muito grande nas nossas vidas, porque nós somos afetados pelo pecado, e por esse motivo, nós devemos cuidar de tudo isso, para que nós não venhamos estourar nesses momentos, né, tudo mais. E nós entendemos também, no contexto que nós vivemos, nós percebemos a todo momento, como a ira ela é prejudicial às nossas vidas, né? Nós percebemos que a ira descontrolada, ela acaba com famílias, ela traumatiza pessoas, ela produz desordem nos nossos relacionamentos. Toda vez que a gente estoura com uma pessoa, toda vez que a gente faz algo que não produz frutos de sabedoria, de esperança, de salvação, de uma coisa santa, nós vamos acabar machucando alguma outra pessoa, né, e tudo mais, e ferindo a Deus e pecando nesses momentos. Então, a gente pode parar para pensar em algum momento, por exemplo, quando foi que eu fiquei irado, alguma vez, que eu tive raiva de alguma coisa, e eu produzi alguma coisa boa com isso, né? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Então, quando acontecem essas coisas, e a gente fica irado, a gente estoura e fala um negócio, briga com o menino, briga com a mulher, briga com, sei lá, com qualquer pessoa. Quando foi que isso produziu alguma coisa boa, sabe? Nós precisamos parar para pensar nisso. Então, irmãos, se nós paramos para pensar sobre isso, então nós percebemos que nesses momentos que nunca produzimos coisa boa, como estamos irados, nós também não adoramos a Deus nesses momentos. Então, Deus, aqui a gente já está nos mostrando aqui no versículo 20, o motivo para qual nós não devemos ser tardios para ficar irado, né? Porque essa ideia do tardio é que você tem um tempo para pensar sobre isso e agir de forma santa a partir desse momento. Então, vamos lá, versículo 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra que é implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, aqui Tiago vai nos mostrar o quão essas coisas acontecem não por causa de uma coisa externa, não é uma coisa que acontece fora de nós, que nos acometem, que nos fazem pecar, né? A partir daqui nós percebemos que a maldade ela está dentro de nós, o pecado está dentro de nós. Portanto, quando nós percebemos assim, mas eu pequei porque você fez isso, por isso que eu fiquei irado. Porque você fez isso, porque meu marido falou isso, que eu estourei, falei alguma coisa que não devia. Foi porque meu filho fez isso, que eu briguei com ele e fiquei com raiva. Então, a gente está sempre colocando essa culpa, essa coisa, em outras pessoas ou em coisas externas. Foi porque aconteceu isso aqui, que eu mais perdi a cabeça, estava no trânsito, não sei o quê, e a pessoa fez isso, e eu fiquei irado. Então, irmãos, a partir desse momento, nós precisamos se ligar que não é por causa dessas coisas que estão fora que nós pecamos, mas sim por causa do nosso pecado que está dentro de nós. Então, o problema não está fora, mas sim dentro de nós, amém? Por isso que Tiago fala aqui, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Se essa ideia é deixar o que está de ruim, o que está de mal, esse acúmulo de maldade, é uma ideia que essas coisas estão conosco e não fora de nós, amém? Então, a partir disso, nós não podemos colocar a culpa em coisas externas, nas coisas que nós fazemos. Nós precisamos cuidar do que tem dentro de nós. E aqui na parte B desse versículo, ele fala assim: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa ideia de acolher é o que ele tem falado desde o começo do capítulo 1, que nesses momentos de atribulações, de perseguição e de tentações que acontecem na nossa vida, nós precisamos deixar o que tem dentro de nós, essa impureza, esse pecado, e acolher com sabedoria, com mansidão a palavra de Deus. Porque só essa palavra é realmente o que pode nos limpar do pecado que tem dentro de nós. Amém? Então, a partir disso, nós podemos perceber que essa palavra ela é poderosa, sim, para limpar nossos pecados e para nos tornar mais santos a cada dia a partir dessas situações, amém? Então, aqui, no final do versículo ele fala, essa palavra, ela é poderosa para salvá-los.
Então, nós podemos perceber que obedecer essa palavra, obedecer isso, acolher com mansidão, revela um fruto da salvação na nossa vida. Então, portanto, aquele que guarda essa palavra, que acolhe com mansidão, e quando acontecem esses momentos de tribulações, e nós deixamos, e nós nos esvaziamos de nós, e recorremos à palavra, isso mostra uma obediência a Deus na sua palavra, e isso revela que nós somos salvos, né? Porque o salvo vive dessa forma. Então, vamos lá, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então aqui, Tiago vem nos mostrando mais uma vez a ideia das três ordens, né? Os 3 mandamentos que nós pensamos. Que é ouvir, ser tardio para irar e ser tardio para irar e o que mais? E ser tardio ao falar também, né? Então, irmãos, aqui nós entendemos que o ouvir é muito importante. Porém, nós não podemos ser aqueles que apenas ouvem, mas não praticam essa palavra. Nós não podemos viver dessa forma aqui, estando aqui 3 vezes por semana, escutando os sermões segunda, quarta e sábado. E é isso, pensar que nossa vida está resolvida por isso, porque nós escutamos a palavra, nós estamos sendo edificados aqui toda semana e tudo mais. Mas nós não estamos produzindo fruto de fato com as coisas que nós ouvimos aqui. Então, irmãos, nós precisamos se atentar mais um pouco em relação a isso, porque não é apenas ouvir a palavra, não é apenas isso. Porque ouvir a palavra simplesmente, ela não demonstra que nós estamos salvos. Mas praticar sim, é o que Tiago fala, né? A ideia que essas coisas, viver dessa forma, achando que nós estamos sendo salvos, que nós estamos fazendo obras, estamos vivendo como Deus quer, porque nós estamos vindo aqui, escutando toda semana e tudo mais. Mas se isso realmente não está mudando nossas vidas, nós já estamos aqui e isso não testifica nada da nossa fé. Nós estamos fazendo nada com isso, com as coisas que nós escutamos, e não estamos produzindo nada. Dessa forma, nós estamos aqui enganando a nós mesmos, né? Como o Tiago fala. Se nós estamos aqui só ouvindo e não fazemos nada, esse ouvir a palavra, isso, não está realmente edificando a nossa fé, né? Porque a ideia de a fé vem por ouvir a palavra e praticar tudo isso, ela vem a partir disso, irmãos. Porque Tiago fala no capítulo 4 em relação à fé que ela é morta, né? A fé morta, ela vem de uma fé que não produz obras. Então, nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, nem nada do tipo. Nós somos salvos exclusivamente por causa da fé e porque Deus nos trouxe a salvação através desse dom gratuito, através da graça, né? Mas, se nós estamos sendo alimentados toda semana com a palavra, não sei o quê, nós buscamos a esse Deus em nossas casas, e isso não muda em nada na nossa vida, isso não revela quem nós somos, nosso caráter, nós não fazemos nada a respeito disso nas obras do nosso dia a dia. Isso caracteriza uma fé morta, irmãos, que não produz nada, que não produz obras e que não é praticada diariamente. Então, através disso, nós podemos refletir. Se ouvir essas pregações toda semana e não praticar, realmente é uma atitude de um salvo? Ou é a atitude de quem tem uma fé morta, né? Nós precisamos pensar sobre isso. E, às vezes, nós ficamos assim... Nós nos enganamos o tempo todo, pensando que não praticar a palavra e não viver isso de forma realmente viva e de forma eficaz é viver como salvo, sabe? Nós estamos enganando o tempo todo, assim como o Tiago fala. É aqueles que ouvem, mas realmente não produzem nada a partir disso. Não produzem nada a partir do que foi nos ensinado diariamente e do que Deus tem falado toda semana aqui, né? E às vezes a gente pensa assim, não, Rodrigo, mas eu amo a Deus, eu estou aqui toda semana, estou amando a Jesus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso, estou fazendo certo. Mas vamos ver o que Jesus fala a respeito daqueles que amam a Ele, né? João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15. Amém?
se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém, só isso. Então é isso que quer dizer amar a Deus, né? Quando Jesus fala sobre o que era amar a Deus, ele cita isso. Ele fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você ouve a palavra, se você medita nela, se você escuta toda semana, e você diz que ama a Deus por causa disso, porque você ouve e tudo mais, então Jesus está mentindo, né? Se você fala que está amando a Deus dessa forma, Jesus está errado. E sabemos que Jesus não está errado, né? Então, quando ele fala sobre amor e sobre amar a ele fala sobre isso, sobre guardar os mandamentos e praticar eles. Amém? Voltamos ao versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto num espelho. Então, irmãos, aqui a ideia não é só ser exposto à palavra, não é só sermos ouvintes, sobre contemplar o nosso rosto no espelho, nós vermos o evangelho todo dia, não é sobre isso, não é sobre escutar sobre isso. Porque existem dois tipos de pessoas. É aqueles que os dois contemplam o rosto no espelho, os dois são expostos à palavra e os dois são confrontados pela palavra semanalmente, diariamente, seja como for. Mas um deles se esquece disso. Ele não escutou atentamente a palavra. Ele não se atentou àquilo que realmente Deus quer falar através disso, né? Então, nós podemos lembrar também que na época que Israel, quando fala no Antigo Testamento, sempre que eles esqueciam da palavra de Deus, sempre que eles se deparavam com a palavra e eles esqueciam isso, eles entravam em cativeiro. Então, isso pode ser uma coisa que nós podemos pegar para nós. Sempre que nós esquecemos das palavras, assim como Israel, nós entramos em cativeiro. Sempre que nós esquecemos da palavra, sempre que nós estamos sendo expostos a essa palavra e esquecemos dela, não prestamos atenção suficiente, que essas palavras são suficientes para consertar a nossa vida, para realmente nos salvar, e para fazer com que a gente viva de acordo com a vontade de Deus, nós entramos em cativeiro, nós nos iramos, nós falamos coisas erradas e nós fazemos tudo que a palavra reprova quando nós somos submetidos a alguma situação que nos coloca de frente a isso, né? Essa ira e tudo mais. Então, nós vivemos nesse tempo muito moderno e tudo mais, as redes sociais, e que a falta de atenção é uma coisa muito comum. A falta de atenção, ela está sempre aí, e nós somos sempre acostumados agora a escutar coisas rápidas e ter soluções de forma rápida e prática. Então, vim para cá, vim para o culto semanalmente, toda semana, e escutar um sermão de 30, 40 minutos é torturante, porque nós estamos acostumados a viver nessa ideia de coisas rápidas em curto período de tempo, né? E sim, irmãos, existem sim problemas de atenção e tudo mais, déficit de atenção, TDAH, né, e tudo mais. Existem sim coisas que nos acometem. Por exemplo, o cansaço do trabalho, acordar cedo, vir para cá, cheio de problemas, cheio de coisa. Mas nem sempre, isso sim pode justificar algum cansaço e alguma falta de atenção. Mas isso também pode revelar outra coisa, irmãos, que nem sempre nós somos cansados e isso justifica a nossa falta de atenção ou o nosso sono durante o culto ou alguma coisa assim, né? Geralmente isso também pode ser associado a uma falta de fidelidade do nosso coração mesmo. Uma falta de prestar atenção nisso e de não dar valor suficiente a essa palavra, sabe? Muitas vezes a gente vem aqui, eu mesmo, né? Todo mundo já passou por isso, de vir, estar cansado, com sono, e às vezes nem se importa muito o que está sendo pregado. E se nós não se importamos muito com o que está sendo pregado, e se nós não nos atentamos e nem nos esquecemos dessa palavra, como é que nós podemos praticar ela, né? Então, essa é uma coisa que nós precisamos nos atentar. Porque essa falta de atenção e tudo isso revela também um problema de fidelidade e um problema de fé que nós temos no nosso coração. Tá bem? E versículo 24. Pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Então, irmão, muitas vezes a gente fica assim, a ideia é que nós somos expostos à palavra, nós estamos de frente ao espelho e nós não prestamos atenção suficiente porque a nossa fidelidade está comprometida de alguma forma, né? Então, ou muitas vezes também nós podemos fazer dessa forma, né?
Não, essa palavra aí não era o que eu estava buscando, não. Hoje eu vim buscando a palavra de cura. Deus está falando outra coisa aí. Não é isso que eu vim buscar hoje, não. Muitas vezes a gente negligencia o que Deus quer realmente falar para nós, né? Muitas vezes nós, quando temos um problema muito grande, esse problema ele toma muita conta da nossa mente e do nosso coração. Por esse motivo, nós percebemos que quando a gente vem para o culto, né, isso também toma um espaço muito grande da nossa mente aqui durante o culto. Então, quando a gente tem esses problemas, a gente vem aqui atrás de solucionar eles. Porém, quando Deus fala através da palavra em outros aspectos que não era aquele que você estava buscando nessa noite, Ele também está falando de outros aspectos que você precisa arrumar a sua vida. Então, nós negligenciamos muito a palavra, às vezes por não ser aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar no nosso coração naquele dia, sabe? Então, quando eu estou com problemas financeiros, eu não preciso apenas escutar uma palavra de prosperidade, não preciso apenas escutar uma palavra que vai solucionar esses problemas, sabe? Porque, às vezes, quando eu estou com problemas financeiros, eu também estou com problemas de fé, estou com problemas de devocional, estou com outros problemas de tratamento com pessoas da minha casa, sabe? E Deus quer tratar isso, e às vezes a gente negligencia, a gente não escuta, não presta atenção, porque não é o problema máximo que a gente quer resolver naquele dia, não é o problema máximo que a gente quer resolver naquela semana. Amém? Então Deus, Ele quer consertar todas essas áreas da nossa vida ao mesmo tempo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis em tudo. E não somente em uma área, não somente naquilo que nós pensamos que é o que nós queremos naquele momento. E é isso, irmãos. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E muitas vezes nós não nos atentamos o suficiente para a forma como nós agimos em diversas situações, né? Às vezes nós não nos atentamos na forma como nós tratamos algumas pessoas nesses momentos de ira, nesses momentos que a gente faz uma fofoca, ou sei lá, ou fala mal de alguém. Então, às vezes, muitas vezes a gente faz assim: ei, mano, tu ficou chateado por causa dessa besteira, tu ficou triste por causa disso. E a gente, às vezes, não se atenta para coisas pequenas que a gente fala, que a gente faz para essas pessoas, e que para nós não é nada, mas para que a pessoa feriu aquela pessoa e a pessoa gerou uma semente de amargura no coração, gerou algo que nós nem pensamos na hora. E a gente negligencia isso pensando que isso não é nada demais, que é um problema que... mas isso é besteira, sabe? Então nós precisamos reconhecer que esse problema de não se atentar não somente para a palavra, mas para a forma como agimos, né, para a forma como vivemos essa palavra diariamente, é um problema que está em nós, é o pecado que está em nós. Então nós precisamos estar vigiantes em relação a isso. Nós precisamos estar vigiantes em relação a saber que esse problema ele está em nós. Esse problema nós somos esses problemas, né? Porque muitas vezes, quando a gente passa por essas situações e a gente fala mal de alguém ou passa por alguma coisa assim e não nos atentamos como isso fere as outras pessoas ou como isso não demonstra um bom testemunho de um cristão realmente, quando a gente fala uma fofoca na frente de alguém ou quando a gente fala mal, ou quando a pessoa vem falar alguma coisa pra gente, algum problema, e a gente trata isso como se não fosse nada, sabe? Então, muitas vezes o Tiago fala no capítulo 3 e versículo 9 sobre isso também. Como nós glorificamos a Deus com a nossa boca e nós amaldiçoamos o irmão com essa mesma boca que nós glorificamos a Deus. Então, isso é muito importante. Prestar atenção a isso e se atentar a isso, porque viver dessa forma é como Deus realmente quer que nós vivamos. Então, precisamos nos atentar. Não somente a ouvir a palavra e praticar, mas a forma como nós vivemos e praticamos essa palavra. Como nós vivemos ou não praticamos, né, ela. Então, vamos lá, versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, aqui Tiago fecha, né, isso, falando a respeito sobre o que é essa religião verdadeira, o que é isso sobre ser realmente salvo e achar que é salvo porque nós ouvimos e tudo mais. Mas a forma como nós reagimos a isso e as situações realmente revelam qual é a nossa religião. E fazer isso, de certa forma, é o que Deus quer para nós, né? No final, ele sempre termina com essas frases de efeito, resumindo um pouco do que ele falou naquele parágrafo, né? Naquela sessão. E aqui ele fala, né, que a ideia de a religião verdadeira é essa, que é visitar os órfãos e as viúvas na sua aflição e se guardar incontaminado do mundo. E a partir disso, irmãos, agora eu quero fazer algumas aplicações para que a gente consiga realmente aplicar isso nas nossas vidas e viver dessa forma. As tentações, elas revelam muitas vezes problemas do nosso coração. Então, quando nós somos submetidos a essas tentações e agimos de forma incorreta ou de forma que não é de acordo com a palavra, basicamente isso revela um problema que está no nosso coração. Nós já entendemos isso. Mas muitas vezes esse sofrimento, ele revela também algo que é uma doença que nós precisamos curar e que nós precisamos tratar, né? Então, muitas vezes esses sofrimentos, eles também podem nos levar a outras coisas, não somente a agir de forma incorreta, mas o acúmulo desses erros, eles podem nos levar a pensamentos piores, que é, não, eu acho que eu não estou vivendo mais dessa forma correta, não estou mais vivendo como Deus quer, acho que eu vou sair da igreja. Ou isso pode revelar um problema no nosso coração de inveja em relação a quando nós passamos por isso e o irmão está recebendo o que estava querendo. Sabe? E isso pode revelar coisas que estão no nosso coração que nós muitas vezes não tratamos ou que nós não percebemos. E quando nós somos submetidos a essas tentações, é que realmente nós nos damos de cara com esses problemas. E nesses momentos nós precisamos realmente agir de acordo com a sabedoria divina e realmente agir de acordo com a palavra de Deus e não com a sabedoria humana, que é o que Tiago vem combatendo, né? E muitas vezes nós falamos assim, que muitas vidas elas são estragadas ou são afetadas porque nós não conseguimos ouvir direito. Muitas vezes os nossos relacionamentos ou a nossa forma como nós lidamos em casa, as nossas amizades, elas são afetadas e elas são destruídas porque nós não conseguimos ouvir direito. Nós estamos sempre rebatendo. Quando a pessoa quer falar, não, isso aí está errado, não é desse jeito não. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso, como o Tiago falou. Então, ou muitas vezes também, nós falamos assim, não, Rodrigo, nisso aí, ó, eu sou 10, sou 100%. Quando a pessoa fala, ó, eu fecho minha boca e só escuto, para não gerar conflito. Mas muitas vezes essa omissão, essa falta do que falar também, ela pode sim também destruir relacionamentos da mesma forma, sabe? Então, quando o Tiago fala que nós devemos ser tardios ao falar, não é não falar. É saber como falar e pensar nessa situação, como é realmente um salvo vive, como é que um salvo responde a isso, como é que um salvo que vive de acordo com a palavra faz uma coisa de acordo com essa situação, sabe? Então, não é só apenas fugir desses conflitos, não é apenas ficar calado e evitar tudo, evitar ficar irado, mas é saber o que falar também nesses momentos, porque a nossa omissão, ela pode sim trazer falta de edificação para essas pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa e ela realmente está errada. E às vezes a gente não podemos ficar apenas calado de acordo com isso. Nós precisamos trazer uma palavra de sabedoria para que essa pessoa consiga também ver a forma correta de como ela deve viver a partir disso, né? E muitas vezes, irmão, nós precisamos entender, mais uma vez, falando sobre isso, que esse problema está dentro de nós. Então, nós não podemos querer viver dessa forma se não tratarmos primeiramente o que há dentro de nós. Então, quando a gente pega, por exemplo, um copo desse de água, né?
Nós temos água aqui dentro, e se eu derramar essa água, ela não vai sair refrigerante, não vai sair suco, não vai sair café ou qualquer coisa do tipo. Ela vai sair água, porque é o que tem dentro dela. Então, se nosso coração ele está cheio de angústia, cheio de ira, cheio de coisa errada, quando essas situações nos acometem, é isso que vai transbordar. Quando nós estamos cheios de estresse, cheios de raiva, o que vai transbordar do nosso coração é isso. Porque é o que tem dentro de nós. Isso não, nós precisamos primeiro, antes de agir de acordo com essas tentações, é cuidar do que temos dentro de nós. E essa ideia de cuidar do que tem dentro de nós só é possível a partir de uma coisa, que é a palavra de Deus. Que é a partir de lidar com essas coisas e ser curado através dessa palavra. E muitas vezes a gente não entende que essa palavra aqui, ela está falando sobre fidelidade. Ela não está falando apenas que, entendi, Rodrigo, eu tenho que sair daqui, eu não posso mais ficar irado, eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso mais fofocar. Entendi, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Amém, faça isso. Isso é o certo e isso é muito bom que você faça. Mas esse não é o problema principal. Esse não é o único problema que nós temos que resolver. O problema principal é o da fidelidade, é de amar a Deus. Porque se nós não praticamos a palavra e nós não vivemos de acordo com isso, é porque nós não amamos a Deus o suficiente, irmãos. É porque isso revela que é um problema de fidelidade do nosso coração. Se nós não conseguimos realmente viver essa palavra diariamente, é porque nós não somos fiéis o suficiente. Deus é realmente fiel para nos dar sabedoria nesses momentos, né? Como o Tiago fala no começo do capítulo 1, sobre pedir sabedoria e Deus dá sabedoria. E essa sabedoria é para lidar com essas situações, é para lidar com esses problemas, é para lidar com as coisas que nos acometem, essas tentações, da forma certa e correta. E muitas vezes, irmãos, nós também precisamos ser curados, né? Então, como é que Tiago, se entendemos que esse problema está dentro de nós e precisamos curar ele, como é que nós podemos curar esses pecados? Nós já sabemos que é através da palavra. Mas Tiago também fala sobre isso no capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5 de Tiago. Amém? Capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Então aqui Tiago nos dá um caminho, uma direção para seguirmos, para sermos curados dos nossos pecados e dos nossos corações. E qual é esse caminho? Confessar os pecados uns aos outros, para que através disso, dessa confissão, nós possamos alcançar essa cura. Mas nós percebemos aqui que ele vem falando antes, no capítulo 1, sobre essa ideia do ser tardio para falar sobre isso. E ele fala sobre essa ideia de louvar a Deus com a boca e amaldiçoar o irmão ou falar mal, né? E depois ele vai falar no capítulo 4 também sobre essa ideia da fofoca, de falar mal dos irmãos pelas costas deles e tudo mais. Então, irmãos, as pessoas elas precisam ser tratadas através da confissão. Mas se elas se encontram nesse momento de fragilidade, elas se encontram nesse momento de sofrimento mesmo, que entendem, ei, mas eu tenho uma coisa que preciso tratar aqui, eu estou lutando contra esse pecado aqui, eu queria confessar com você. Só que quando a pessoa vai conversar, ela encontra alguém que está rebatendo ela o tempo todo e falando, mas tu está errado, está fazendo isso, e só falando coisa mal e rebatendo a pessoa, ao invés de realmente cuidar dela nesse momento. Ou pior, né? As pessoas vêm atrás de nós para nos confessar algumas coisas, para ser tratado, para ser cuidado, e na primeira oportunidade nós vamos falar para nós encontramos outra pessoa e falamos, ei, mas fulano está passando por isso, não sei o quê. E então, se nós não temos um ambiente confiável, que nós podemos confiar, pessoas que nós podemos confiar, para confessar esses pecados e ser curados, então temos um problema estrutural, né, aqui. Então, se nós entendemos que nós precisamos ser curados e o processo de cura envolve confissão, e os irmãos que eu tenho para me confessar, eles não vão agir da forma correta, ou não vão trazer palavras de sabedoria, vão só trazer palavras de confronto, não sei o quê, ou vão falar da minha vida para outras pessoas, eu não me sinto seguro o suficiente para falar sobre isso. Então,
isso envolve todo um processo da igreja como um todo, né? De primeiro se cuidar e entender, de ouvir e guardar para si aquelas questões, de cuidar da nossa língua para que a gente não venha ser um cristão com mau testemunho, né, e tudo mais, e que as pessoas possam ser cuidadas por nós. Então, nesses momentos que a gente fala assim, mas eu não consigo, não consigo não falar disso aqui. Tu faz uma coisa errada, eu não consigo não falar nada. Mas o problema, como eu falei, não é não falar nada, é falar as coisas que realmente vão edificar aquela pessoa. O confronto dessas situações vem através da palavra. Então nós precisamos estar preparados e cuidar do nosso coração, precisamos ser fiéis a Deus nesses momentos e ser fiéis a Ele, sabendo o que precisa ser feito e combatendo esses pecados. E não combatendo com coisas, só falando que a pessoa está errada, que ela é burra, que não sei o quê, e não cuidando dela verdadeiramente, né? E nós não podemos nos acostumar com tudo isso. Não podemos nos acostumar a viver dessa forma. Não, eu sou assim mesmo. Não podemos nos acostumar com isso, irmão. De viver irados, viver falando mal dos outros e de entender que não preciso confessar meus pecados, não. Confesso meus pecados para Deus. Mas se fosse dessa forma, que fosse o único problema se fosse a única forma de resolver, Tiago e outras pessoas não teriam escrito a respeito disso. Não teriam não teriam escrevido a respeito de como nós devemos alcançar esse processo de cura, né? Que é através dessa confissão e santificação. Então entendemos que, a partir disso, precisamos cuidar do nosso coração, buscar na palavra de Deus a sabedoria para lidar com tudo isso, para que aí, a partir disso, nós possamos lidar com as situações que nos acometem diariamente e lidar com essas situações através de uma forma santa, né? E cuidar dessas outras pessoas. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam, vocês saiam daqui entendendo que nós precisamos viver dessa forma e que o nosso problema não é só a ira, não é só a fofoca, não é só ouvir, se esquecer, ou é falta de atenção, ou é cansaço. Não é isso. O problema está no nosso coração e precisa ser consertado. E isso só vai ser consertado através da nossa fidelidade. Então, todos esses problemas que eles vêm tratando aqui são problemas do nosso coração que precisam ser curados, que precisam ser cuidados, e através disso nós podemos perceber que Deus não está se importando verdadeiramente com apenas a externalidade de como nós reagimos a essas coisas. É isso que Ele quer é essa forma que Ele quer que nós vivamos. Mas o problema primeiro tem que ser resolvido dentro de nós, nosso coração. Amém? E ele continua aqui dizendo que a ideia dos sofrimentos, né, e tudo mais, a partir da carta vai se desenrolando assim como ela começou, ela vai se desenrolando através de outros temas, através do sofrimento. E a última coisa que eu quero falar aqui é que tudo isso, irmãos, que a gente viver de forma santa, viver de forma fiel, ter mais fidelidade a Deus e viver de acordo com a palavra nesses momentos de perseguição, de provas e tudo mais, isso não vai nos livrar das provações, isso não vai nos livrar dos problemas e das coisas. Viver de forma mais fiel não vai nos livrar de viver essas coisas. Não vai mudar magicamente a nossa vida, porque Jesus falou que nós vamos viver essas coisas, vamos viver as aflições e tudo mais. Então não é porque nós somos menos ou mais fiéis que nós vivemos dessa forma. Vivemos de formas difíceis, né? Com esses sofrimentos e tudo mais que nos acometem. Mas o que Deus quer arrumar na nossa vida não é apenas essa ideia de não viver por isso, porque isso só vai ser resolvido na Nova Jerusalém. Isso só vai ser resolvido quando Cristo voltar novamente e levar a sua noiva, né? Então, Deus quer que nós vivamos dessa forma, não entendendo que nós não vamos, se formos fiéis, não vamos passar por isso, mas sim que nós vamos passar por isso, mas quando passarmos por isso, temos que viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Quando passarmos por isso, quando passarmos pelo sofrimento, pelas tribulações, vivemos de forma santa e da forma como Ele nos ensinou, de acordo com a sua palavra. Amém? É isso, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a viver e praticar essa palavra diariamente e nos atentarmos a cada vez mais a isso e viver de forma santa. Amém? É isso.